Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Vamos falar hoje sobre análise técnica, análise fundamentalista. Para você que já está na bolsa ou que quer entrar, qual é a principal diferença entre elas, né? Uma delas eu costumo dizer que é transformar R$ 100 em R$ 1 milhão. E a outra significa transformar R$ 1.000 em R$ 2.000. A diferença é que uma leva 30 anos e a outra eventualmente pode levar 5 dias, 10 dias. Mas elas têm uma natureza completamente diferente e que é importante você entrar para você decidir quem você é na bolsa. Tá? Eu vou me basear em 3 livros, um deles é o meu livro, o Mercado de Ações em 25 episódios, a edição nova, verdinha, onde eu explico a diferença entre o trader e o analista fundamentalista, por que eles estão separados como água e óleo. Tá? E eu vou usar outros 2 livros que eu vou falar um pouquinho adiante para vocês. Me acompanhem. Então, gente, eu estou participando com muita felicidade de 2 projetos. Um já acabou e já está até vendendo o livro. Eu vou mostrar para vocês já já. E o outro a gente está terminando, que está me dando muito prazer de fazer. E são livros sobre análise fundamentalista do ponto de vista do Warren Buffett e análise técnica do ponto de vista do Alexander Elder. São simplesmente os papas, né? O livro do Warren Buffett é um livro com 30 anos de histórias que eles contaram, né, de reuniões públicas que eles tiveram na empresa Berkshire Hathaway, que é a empresa de participações do Buffett, que é a que fez ele ser um dos homens mais ricos do mundo. Tá? E é muito interessante você ver como em 30 anos o Warren Buffett conseguiu manter toda aquela disciplina de investidor de longo prazo. O outro livro, esse livro é a Universidade Berkshire, que vocês já devem ter visto aí que eu coloquei. O outro livro é o livro do professor Alexander Elder, que é um clássico da análise técnica. É um livro mais um livro de filosofia, de psicologia das operações, né? Psicologia do trade, do que essencialmente um livro que ensine você a fazer trade. Esse livro, em português eles vão traduzir por Como Ser um Trader de Sucesso, né? Mas é um livro que mostra com muita clareza que a análise técnica não é realmente somente descobrir alguma coisa que vai acontecer. Mas falando um pouquinho do livro do Buffett, né? A principal lógica do investidor, o que eu entendi do livro, o que eu entendi de tudo que eu vi nesses últimos anos de investimento, buy and hold, né? Você comprar e segurar. Comprar e segurar não significa abandonar o investimento, né? Largar para lá, nunca mais olhar relatório de análise da empresa, nunca mais olhar um release de resultados. Isso é completamente errado, né? O Buffett conhece cada micro detalhe da empresa dele. Mas o que eu entendi é o seguinte: o Buffett ele é uma pessoa simples. E o sócio dele, que acho que está vivo ainda, deve ter quase 100 anos, eles não brigam com o mercado, eles simplesmente ignoram completamente o senhor mercado. Eles só olham para os negócios dele, só olham para o crescimento dos negócios dele. É como se a bolsa fosse o dinheiro, né, da bolsa, o crescimento das ações fosse uma consequência. Eu vi algumas pessoas, melhorou muito nos últimos anos, no começo era pouco, eu vi algumas pessoas seguindo essa regrinha de buscar empresas que têm um tamanho de 10 e que vão ter um tamanho de 100, por exemplo, né? Algumas empresas fizeram isso e muita gente entrou e está muito feliz por conta disso. O que o Buffett faz, a grande diferença dele, por que a gente não consegue reproduzi-lo? Primeiro porque ele tem 60 e quase 70 anos investindo, né? É difícil ter uma vida tão longa assim de investimento. Outra que ele não está focado em se aposentar, né? Muito pelo contrário, aquilo ali é a vida dele, os investimentos são a vida dele. Mas o que funcionaria para nós, pessoas normais, etc., se é pegar as mesmas regras dele, comprar empresas que sejam muito baratas, comprar empresas que tenham grandes perspectivas de crescimento, sabe? Não dar dinheiro para o mercado quando está todo mundo dando, tá certo? Você dá dinheiro para o mercado quando não tem ninguém dando, quer dizer, o mercado... Inclusive, o Buffett tinha, há pouco tempo atrás, mais de 130 bilhões de dólares em dinheiro, porque ele não sabia o que fazer. Não tinha nenhum investimento que ele julgava que valesse a pena. Os investimentos dele são diferentes dos nossos, né? O Buffett, ele espera, eu lembro de uma historiazinha dele,
tem no livro, né? Uma história acho que de 2008, em que um banco americano precisava desesperadamente de capital e recorreu a ele. Ele fez o melhor negócio do mundo. Ele comprou uma coisa rara nos Estados Unidos, que é uma ação preferencial, para ganhar 10% de dividendo ao ano, né? E ainda tem um direito de compra pelo preço da época, 4, 5 anos depois. Quer dizer, o cara ia ganhar uma fortuna de dividendos, capitalizou o banco. O fato de o banco ter trazido o Buffett para dentro dele significa que emprestou um pouco de confiabilidade. Para banco isso é importante. Mas como é que ele consegue fazer isso? Porque ele está capitalizado na hora em que está todo mundo descapitalizado. Está todo mundo nadando sem roupa, o Buffett está lá de terno, smoking, para entregar a grana. Mas para nós, o que dá para enxergar ali é que se você tentar ser mais esperto ou mais esperto, não adianta e não funciona. Tá? Então a análise fundamentalista, em essência o que ele faz no livro, eu recomendo profundamente o livro, é absolutamente espetacular. São 30 anos de reuniões públicas, né, da Berkshire Hathaway, o cara explicando tudo que o Buffett fez, o que ele comprou, o que deixou de comprar, sabe? Aquele foco realmente em crescimento, foco na empresa crescer, foco em melhorar a qualidade, fundamental, a qualidade da gerência. Dá certo? Muito pouquíssimas vezes o Buffett, raríssimas vezes o Buffett foi enganado, né? Ele nunca entrou em nada. Ele pode ter errado a não ter entrado nessa onda de FANG, né? de Facebook, de Google, etc. Realmente, se ele tivesse entrado, acho que ele seria o homem mais rico do mundo com 2 vezes o segundo. Mas ele não entrou, mas também ele não entrou em 2001, no boom das .com, 2001 no boom das .com, e quando estava todo mundo perdendo 90% do capital, ele estava capitalizado, feliz e tranquilo. Para nós, seres humanos normais, é a mesma lógica. Não tenta ser mais esperto que o mercado, não tentar ser mais esperto do que o outro, se descobrir dentro do seu limite. O Buffett nunca quis ser um analista profissional espetacular, nunca quis ser um super palestrante. O Buffett nunca quis ser um super escritor, ele nunca quis se vender como um grande gestor para terceiros, nunca. Ele sempre foi um homem simples, que mora lá em Omaha, entendeu? Se vocês tiverem oportunidade de assistir, se não me engano, acho que é The Margin Call, um filme sobre a crise de 2008, você vai ver que no maior desespero dos Estados Unidos, o Henry Paulson ligou para o Buffett, e o Buffett pediu para ele ligar depois porque ele estava tomando sorvete com as netas. Essa simplicidade, né? De não se preocupar com as movimentações de mercado, mas simplesmente se preocupar com o negócio. Nós não somos donos como ele, né, que vira que as pessoas, a gente investe R$1.000, R$100, R$10.000, R$5.000. Ele investe 60%, 80%, na maior parte das vezes 100% do capital da empresa. Né? A preocupação dele é outra. Mas a gente pode, com toda essa divulgação, informação que a gente acessa via os sites da companhia, sites da CVM, essa obrigação de informar, a gente consegue ter acesso a quase todas as informações, exceto as informações internas, porque são da gerência, tá certo? E nem tem que estar no mercado. Então a gente tem todas as informações para poder avaliar e poder cada vez mais ter intimidade com o negócio. E aí, cara, fazer isso de forma disciplinada, sem olhar para o resultado de amanhã, sem ficar olhando movimentação de cotação e etc. O Buffett nem sabe disso, sabe tudo da empresa, sabe a receita, sabe o lucro, sabe a previsão de dividendos, sabe tudo da empresa, tudo das empresas que ele tem, né? Da Berkshire Hathaway, tudo. Né? Até as pessoas falam assim, a Berkshire não paga dividendo. Não, é porque ela usa o dinheiro que ela recebe de distribuição de lucro das empresas dela para reinvestir, se as empresas não tiverem condição de reinvestir elas mesmas. Então a empresa cresce demais e ninguém realmente se preocupa com o dividendo. Tá? Isso é análise fundamentalista pela visão do Buffett: disciplina, simplicidade e esquecer as movimentações e olhar as movimentações do balanço, que são de 3 em 3 meses, e olhar fato relevante, obviamente, essas coisas. A análise técnica é completamente diferente. Eu tinha uma visão no início de análise técnica que muita gente que entra e quebra a cara tem, de que a análise técnica é um jogo de adivinhação. Não é, tá? Assim, eu conheci depois alguns traders mais experientes, né? Comecei já há algum tempo a ter um pouquinho mais de respeito pelo que eles fazem, mas o que eu percebi nesse livro do Alexander Elder, que é o papa dessa questão, é que eles têm, os bons traders, né? Estou falando de trader privado, não estou falando de trader de institucional, não. Os bons traders, eles têm uma disciplina talvez maior do que a disciplina de alguém que faz um investimento de 30 anos.
Por quê? Porque ele não pode errar. Qualquer pequeno erro que ele der, ele pode comprometer a conta de investimento dele. Né? O que o trader faz, na verdade, acho que a principal diferença entre um trader e um investidor buy and hold é que o investidor buy and hold ele tem uma profissão onde ele deve ser cada vez melhor naquela profissão, ele deve gerar excedentes naquela profissão para fazer investimentos. Quer dizer, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um pipoqueiro, que seja, você tem que melhorar naquilo, fazer mais renda, transformar essa renda em disponibilidade, apertar o cinto se for o caso, economizar, colocar o dinheiro no mercado e deixar com que as empresas trabalhem para você ao longo de 20 anos. O analista técnico, o analista gráfico, ele tem um patrimônio, um capital, né? E uma coisa importante, o capital que você usa para o trade pode não ter absolutamente nada a ver com o seu capital de buy and hold. Você pode colocar um dinheirinho em previdência privada todo ano por 30 anos e manter uma conta de trade completamente separada. O caso dos traders não é nenhum milagre. O que eles olham é se eles têm algum domínio estatístico, né? Então eles costumam utilizar médias móveis do histórico, porque eles acreditam que o histórico de uma ação traz bastante informação sobre ela, e informações do mercado, informações da psicologia das massas, né? Que a gente não consegue ver nos balanços. Né? Por quê? Porque envolve a empresa, envolve o mercado. Então, quando você vê o resultado dos movimentos de bolsa, você está vendo um pouco da psicologia de massas ali. Mas uma coisa que eu achei bem interessante do Alexander Elder, ele mostra que quase ninguém ganha dinheiro com trader, muito pouca gente ganha. Ele é bem sucedido a beça, mas ele falou que isso é raro, e o livro dele serve para ele ilustrar para as pessoas os principais alçapões, as principais armadilhas psicológicas que as pessoas sofrem, né? Tanto é que no início do livro ele cria alguns passos que são os mesmos passos dos alcoólatras anônimos, né? Para você identificar por que você é um derrotado, por que você é um perdedor no trade, mas o foco deles não é acertar na mosca. Sabe, para eles acertar 55%, 60%, às vezes até 50% das vezes é conveniente. Por quê? Porque eles sempre colocam, ele simplesmente está preocupado o seguinte: eu coloco, se eu acertar eu ganho 3 vezes o que eu perco. Não é? Todos os traders sérios usam stop, todos os traders sérios não têm medo nenhum de perder uma operação ou 2 operações, todos os traders sérios, se perdeu a mão no mercado em 2, 3 operações seguidas e comprometeu, sei lá, 5% da carteira, para de operar até voltar a sentir firmeza nisso, né? Ele conta lá todas essas histórias, é um livro de psicologia de trading realmente notável. Mas é como se eles tentassem, isso é uma coisa interessante, se você entrar no mercado de forma totalmente aleatória, você vai perder. Você não vai conseguir os 50%, 50%. Você deve estar imaginando o seguinte: pô, mas se eu chutar, vou acabar perdendo 50%, vou ganhar 50%. Mas isso não acontece, porque nós temos todos aqueles cacuetes psicológicos. Quando a gente tem um lucrozinho de 5%, a gente já pega esse lucro. Quando a nossa ação cai 5%, a gente acha que ela vai voltar. Quando ela cai 10%, a gente fica parado. Quando ela cai 50%, a gente fala: ah, gente, vou deixar para os meus netos. Quer dizer, então, na verdade, você jogando 50%, 50%, vou chutar. Você vai perder e ele vai ganhar. Por quê? Porque ele nunca vai comprar em situações de muito risco de perda. Tá? E se ele perder, ele tem um stop baixo, curto, que faz com que a ação caia, sei lá, 50 centavos, que já estaria um pouquinho fora dos canais dele lá, caia 50 centavos e você vende e perdeu aquele, sei lá, R$2.000 e paciência, acabou, morreu. Não vou perder 50 mil, não vou perder 80 mil, não vou perder 100 mil reais. Eles têm essa disciplina que as pessoas não têm. A pessoa normal, a pessoa que vai lá fazer aquele chute, ela tem aquela sensação mais errada, né? Aquele que eu chamava na época de assim, o drive, né? A motivação do otário. A gente sente uma vontade enorme de entrar no mercado quando ele está disparando. E sente uma vontade enorme de vender quando ele está desabando. Então, se você não tiver o preparo, nem só o preparo, não é nem isso, nem só o preparo técnico, não. Se você não tiver o preparo psicológico, se você não tiver a motivação certa, o drive certo, se você não tiver disciplina, você vai chutar 50-50 e o seu drive vai ser sempre comprar quando está na alta e vender quando está na baixa, porque é o drive da maior parte das pessoas, é da natureza das pessoas.
Mas a coisa mais importante desse vídeo aqui, pessoal, é o seguinte, eu entendo, isso é uma opinião minha, eu entendo que o trade, ele é uma profissão, ele pode conflitar com a sua profissão. Eu vi isso acontecer entre 2003 e 2008, várias pessoas viram isso acontecer no mercado, Mauro Calil viu isso acontecer no mercado, né, meu grande amigo, e as pessoas abandonavam as profissões. Elas tinham uma impressão de que ganhar dinheiro era fácil. Quando você tem uma força subindo, né, uma força que sobe, a bolsa subindo demais, subindo, sei lá, 500% em 5 anos, e caindo poucas vezes, você tem uma impressão de que no trade você é muito competente, não é? Mas tem uma história interessante que aconteceu comigo numa Expo Money, que um rapaz veio falar comigo que ganhou, acho que foi em 2007, 60% tradando Vale em um ano. Aí eu deixei ele embora, não falei nada, porque a Vale tinha dado 100% sem você fazer nada. Quer dizer, o cara tradou a Vale durante um ano inteiro para fazer a carteira dele aumentar 60%. Se ele não tivesse feito nada, tinha aumentado 100%. Então as pessoas tinham uma percepção, né? Eu lembro que o meu irmão, que não entende nada de bolsa, chegou para mim e falou o seguinte: não, a minha esposa está querendo vender um apartamento porque tem um negócio na bolsa que você ganha 50% em um dia, que não é muito certo, mas é meio certo. E tinha sido o IPO da Bovespa, né? Assim, as pessoas perdem um pouco a noção, tudo subindo, todo mundo entra, aquela inércia, né, de subida faz com que todo mundo acredite que ganha dinheiro. Então a pessoa negligenciava suas próprias profissões, né, que é a profissão onde você efetivamente consegue ganhar muito dinheiro, você, um médico, um engenheiro, um empresário, né, e negligenciam essa profissão para se dedicar ao trade numa falsa crença de que é muito fácil ganhar dinheiro. E o pior, né, é que o trader americano, um mercado extremamente líquido, né, isso tem bem no livro do Alexander Elder, na verdade, eles nem falam de vender, né? Toda vez que eu fiz a tradução técnica do livro, né, a revisão técnica do livro, e tudo que está vender lá é short, tudo é vender descoberto. Então, uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer no Brasil, e naquela época, na década passada, muito menos, era shortear. Então, se a bolsa está caindo durante 5 anos e todo mundo está acostumado a shortear, muita gente, muito trader ganha dinheiro. Shortear é vender descoberto. Você não tem ação, você aluga, vende e recompra quando ela cai. Né? Ninguém está acostumado com isso. Então as pessoas só vão ter essa ilusão de que são craques mesmo com o mercado subindo demais. A análise fundamentalista, ela é destino para o seu superávit na vida, na vida profissional. Você é craque, você é médico craque, você é pipoqueiro craque, você é empresário craque, você consegue um excedente de 2 mil, 5 mil, 10 mil, 35 mil reais por mês, como eu vi algumas pessoas terem, e você posiciona no mercado para daqui a 20 anos você viver de dividendos, entendeu? Viver vendendo a sua carteira, como a gente já viu em alguns vídeos passados. Mas o trade é diferente, o trader ele te demanda. Às vezes, mesmo que você tenha uma carteira, por exemplo, de 100 mil reais, né? É aquela carteira que vai te dar, vai deixar as margens, né? Vai deixar as garantias para você pegar na corretora e fazer as suas operações. Você tem aquela carteira de 100 mil. Se você abrir 6, 7 operações simultâneas para fechar em 5 dias, 10 dias, e você for um cirurgião dentista, um engenheiro, se você tiver que entrar um dia inteiro em uma reunião, em ficar em reunião, ou numa cirurgia, e você tiver vários trades abertos, onde você eventualmente não colocou stop, que está errado, e porque você acredita que poderia ser um trader discricionário, e você simplesmente vai para uma operação, uma cirurgia com a cabeça em outro lugar, para a sua reunião, onde você devia estar ali, porque é ali que você ganha dinheiro, em outro lugar. Então, na minha visão, trader, ele pode conflitar com a sua profissão, ele pode ser uma profissão. Tá? Sempre tendo em conta que imagina como se você estivesse abrindo uma franquia, você traz, sei lá, 100 mil reais e usa aquilo ali para fazer o seu negócio. Mas ele demanda demais, diferente do buy and hold, que demanda conhecer as empresas ao longo do tempo. Então, acho que o pior risco, né, que eu vejo acontecer, aproveitando agora que a bolsa está subindo muito, você tem que realmente sopesar. Às vezes você investiu R$1 milhão para ser um médico, 500 mil reais, 600 mil reais para ser um engenheiro, tem 10, 15 anos de carreira, e você, por 3 ou 4 sortes que você deu, de ganhar 20% no mês, 15% no mês, acontece, né? Com esse mercado volátil, e você tem uma impressão de que é muito fácil ganhar ali, que você talvez esteja perdendo tempo na sua outra profissão, que ainda que tenha um bom resultado, e aí você pode perder o foco.
Ainda mais agora, com essa lógica de home office, né? Você pode perder o foco em ser o melhor no que você faz e trazer cada vez mais dinheiro. Então, acho que esse é o principal risco, né? O que eu vi acontecer e que a gente tem que ter de olho, que quando você entra no trade, se você evitar todos os vícios que o Alexander Elder fala, quer dizer, se você não se transformar em um viciado, um alcoólatra anônimo ou um perdedor anônimo, como eles chamam, um perdedor conhecido, né? Todo mundo sabe que você perdeu dinheiro. Se você não fizer isso, o risco seguinte é você perder um pouquinho do foco na sua profissão. Tá certo? Então é isso, galera.